Um discípulo de Cristo não segue apenas Cristo, segue suas palavras e tudo que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo nos ordena na grande comissão a não apenas fazer discípulo das pessoas, como lá em Marcos, mas fazer discípulo das nações. O que significa então você discipular uma nação? Todas as nações e sociedades, sejam antigas ou mais modernas, são compostas de uma maneira geral de 7 esferas: a igreja, a educação, a família, comunicação e mídia, política e governo, business, negócios e economia e, por fim, artes e entretenimento, que inclui também celebrações como os esportes. Nós somos chamados, de acordo com Lucas 19, a sermos, como está naquela parábola, os servos que recebem minas ou cidades do seu senhor e são ordenados a ocupar até que ele venha, ou ser um bom mordomo, multiplicar, fazer bom uso e granjear até que ele volte. Com a nossa influência na sociedade, a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo para discipular a nossa fatia da sociedade com os princípios do reino dos céus? Na nossa primeira mensagem, nós falamos sobre o ponto: proximidade é poder. Não tem como você mudar um sistema sem você estar inserido no próprio sistema. Isso vai contra o pensamento que muitas vezes tem imperado nas igrejas evangélicas, onde nos escondemos dentro das 4 paredes da igreja sem estar dentro da sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. A segunda coisa que nós falamos é que o sobrenatural compensa as nossas limitações. 1 Coríntios 14:4 diz que aquele que ora no Espírito edifica a si mesmo. O que é que ele está edificando dentro de si? Um edifício que vai ser o anfitrião das revelações sobrenaturais, que irão justamente ser chaves que destravarão as portas fechadas que nós depararemos rumo ao nosso destino. O terceiro ponto tem a ver com a fidelidade no cumprimento da nossa missão. Por mais que talvez alguns de nós venhamos nos sentir incapazes ou desqualificados a talvez conquistar uma esfera da sociedade para o reino de Deus, o importante é que Jesus, o nosso exemplo, foi fiel na missão específica que ele teve com Deus. O que realmente vai valer é a tua fidelidade no cumprimento da tua missão. Quão bom mordomo foi você? Aquele talento que foi confiado na tua mão, aquela mina que foi entregue a você, a cidade que você deve administrar. Muitos religiosos são muito rápidos em citar aquele versículo em Jeremias que diz que enganoso é o coração do homem, mas às vezes nós esquecemos que quando nós aceitamos Jesus, recebemos um novo coração, e é desse novo coração que surgem então novas paixões e novos desejos. Eu creio que Deus confia muito mais nos nossos desejos do que nós confiamos no nosso próprio coração. A outra pergunta que nós temos que fazer é: qual tipo de fortaleza nós estamos encarando? Assim como em 1 Samuel 14, Jonatas e seu escudeiro subiram um penhasco para derrotar o exército filisteu e tomar o território no lugar alto, nós também temos que perguntar: que tipo de inimigo nós estamos encontrando lá em cima? Será que é uma fortaleza que pode ser restaurada, reformada e aproveitada e talvez realinhada com os princípios de Deus? Ou será que é uma fortaleza que precisa ser aniquilada, destruída e removida por completo? Como é que eu não me torno uma perda desnecessária de guerra? Nós estamos numa guerra, e para que a nossa missão venha a ser cumprida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos mantermos no centro da perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, não nos meter em fazer coisas que Ele não nos chamou para fazer. E por final, temos que saber fluir sobrenaturalmente. Tem vezes que nós nos vamos deparar com portas fechadas ou muros em nossa frente, e a única saída é uma palavra profética ou uma cura sobrenatural. É nós fluirmos de acordo com a maneira como o Espírito nos guia, como Ele nos lidera. O sobrenatural destrava portas. Chegamos então para agora 3 pontos que nós devemos nos atentar a caminho da ocupação. O nosso destino profético inclui muito mais do que o cumprimento da nossa palavra profética particular. Isso é muito bom, mas é mais do que isso, inclui um plano maior. Neemias não existiria na Bíblia se não fosse por um muro. O muro era esse plano maior. Nós pertencemos a um contexto muito maior do que nós mesmos. É importante nós tirarmos os nossos olhos de nós mesmos de vez em quando e olharmos para algo muito maior. Isso traz um revigorar e saúde para o nosso andar cristão. O segundo ponto que temos que nos atentar é que inclui fases e estágios. O próprio rei Davi teve que matar um urso e um leão antes mesmo de chegar até Golias. E toda mordomia é essencial para chegarmos até o próximo patamar. A nossa vida não é composta só de picos, nós temos vales, e cada vale é uma oportunidade de nós frutificarmos. Você não precisa de fé para você viver o pico, você precisa de fé sim para
passar pelo vale. Lembre-se também que o final da nossa zona de conforto é o início do nosso crescimento. Conforto e crescimento não coexistem. Três mensagens em 5 minutos. Se você quiser pegá-las em mais detalhes, vai lá no nosso canal de YouTube, você pode estar assistindo isso com mais detalhes. Hoje eu quero terminar falando sobre atitudes que nós temos que cultivar dentro de nós, ou atitudes que nós temos que reforçar dentro de nós, para que nós venhamos chegar ao lugar de ocupar a esfera que Deus tem nos dado. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías 60, e eu quero começar já falando sobre esse versículo, que é um versículo que nós falamos na nossa primeira mensagem. Isaías 60, versículo 1, diz assim, é uma profecia para nós. Ele fala assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Fala para quem está do teu lado: levanta-te. Olha no olho, deixa o negócio ficar bem esquisito e fala: levanta-te. Fala assim: resplandece, porque a glória de Deus e a luz de Jesus está vindo sobre você. Amém? Ficou esquisito? Que bom. Isso chama comunhão. Sabe, eu creio que o que Isaías está falando aqui tem a ver com posicionamento, tem a ver com um passo de obediência, tem a ver com ser fiel com o comando do Senhor. Ele está falando assim: se você se levantar, se você resplandecer, eu te garanto que a glória de Deus está vindo para você. Eu te garanto que a luz do Senhor está chegando. Deus, mas eu não vejo luz, eu não tenho por que me levantar. Na verdade, eu estou cercado de tudo que existe menos luz. E como que eu vou me levantar? O Senhor está falando para nós, Igreja de Jesus Cristo, não só Monte Sião, corpo de Jesus: levanta-te, é hora de você se posicionar, é hora de você resplandecer. Olha só o versículo 2. Por quê? Porque tem a ver com o propósito, tem a ver com o destino. Ele está falando: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Em outras palavras, ele está falando assim: sabe por que você tem que levantar? Sabe por que você tem que levantar e resplandecer e receber, então, ser o anfitrião da luz e da glória do Senhor? Porque, ponto passivo, as trevas já cobriram a terra, a escuridão já está sobre as nações. Não leva um gênio descobrir isso. É só você abrir o teu portal de notícias na internet, ou se você assiste televisão, o noticiário, você abre o jornal, você lê jornal físico, você vai começar a ver que realmente as coisas estão ficando cada vez mais escuras, não é verdade? E enquanto você vê as coisas mais escuras, existe uma voz do Senhor falando: filhos, vocês estão vendo? Está ficando cada vez mais escuro, você precisa se levantar. Por quê? Olha só, o versículo 2 diz que está ficando cada vez mais escuro, mas sobre ti, fala assim: sobre mim. Fala assim: mas sobre mim o Senhor virá surgindo. Sobre mim a sua glória repousará. Você tem fé disso? Em outras palavras, ele está falando aqui sobre duas realidades. Ele está falando sobre dois lados de uma moeda. Existe um lado que é a escuridão. Sim, você vai olhar e você vai ver crises. Nós estamos no meio de uma crise econômica, nós estamos no meio de uma crise política e temos diversas outras crises. Não só no Brasil, fora do Brasil. Só você prestar atenção no que aconteceu essa última semana nos Estados Unidos. Se você entende um pouquinho da história dos Estados Unidos, você vai saber a gravidade daquilo que aconteceu. Não tem a ver apenas com 2 jovens negros sendo executados por policiais. Não tem apenas a ver com policiais que foram executados por conta de uma tensão racial. Tem a ver com uma ferida de racismo e injustiça que foi novamente trazido à tona e falado: ei, isso aqui não está sendo lidado. Podemos pensar que com Martin Luther King Jr. isso foi resolvido, mas não foi. Está aqui e essa ferida está jorrando pus. Existe treva, sim. Não só no Brasil, você pode ver toda a questão do ISIS na Palestina, não precisamos nem falar a questão do Brexit lá na Inglaterra e tudo aquilo que vai causar também uma crise econômica por lá na Europa. Existem crises ao nosso redor e o Senhor está falando: sabe, as trevas cobrem a terra, as escuridões, a escuridão está sobre as nações,
mas sobre ti. Quem que é esse ti? É você e sou eu. Sobre nós, a igreja de Jesus Cristo, o Senhor virá surgindo. Em outras palavras, Deus está falando assim, sabe, existe tanta escuridão, se você não se levantar, não vai ter luz. E olha só porque é importante você se levantar e ter a glória de Deus sobre você. Versículo 3: e as nações caminharão à tua luz. Que nações? As mesmas nações que estavam cobertas de trevas. E os reis caminharão ao teu resplendor. Quais são esses reis? Os reis que governavam debaixo de escuridão caminharão ao teu resplendor. Então, o primeiro ponto, a primeira atitude que nós temos que entender aqui é que você empodera aquilo que você foca. Eu sei que essa palavra empodera é uma palavra que tem sido usada bastante ultimamente, e não é uma palavra que muitos, que eu sei que as gerações passadas não falavam tanto essa palavra, mas tem a ver com você trazer poder a algo, você delegar influência a algo. E o que eu quero dizer com isso é, aquilo que você focar, você vai dar influência naquilo sobre a tua própria vida. Em outras palavras, o Senhor está falando aqui em Isaías, você pode focar nas trevas, você pode focar nas escuridões, ou você pode focar no fato que sobre você e sobre mim, o Senhor virá surgindo. Que quanto mais escuro está o mundo, mais brilhante brilha a igreja de Jesus Cristo. Que quanto mais tenebroso está a sociedade, mais gloriosa é a igreja de Jesus Cristo. Você escolhe o que é que você quer focar, e aquilo que você focar, você vai empoderar. Sabe, eu não sei você, mas eu cresci em igreja, e eu lembro de uma época quando eu era um adolescente, 12, 13, 14 anos de idade. Eles falaram para mim, eu sempre gostei de Nike. Quem gosta de Nike aqui? Tá bom. Eu sempre gostei de Nike, desde pequeno eu gostava de Nike. E o meu tio viajava muito para negócios, para os Estados Unidos. Eu falava, toda vez ele me perguntava, o que você quer? Tio, eu quero um Nike. E ele sempre me trazia um Nike. E quando ele me trazia um Nike, eu lembro que uma vez tiveram uns garotos cristãos que vieram falar para mim, você sabia que Nike era a nova era? E talvez foi um dos piores dias da minha vida, quando eu percebi que aquilo que eu amava era do capeta. Falei, sério mesmo? Era a nova era. E eles falaram, sabe essa calça jeans que você gosta também? É da nova era. Essa camiseta, é da nova era. O que você estava fazendo agora? Eu ia lá pro shopping, fazia o quê? Comer McDonald's. McDonald's é da nova era. E depois você fazia o quê? Eu ia pro cinema, fazia o quê? Assistir Rei Leão. Rei Leão é da nova era. Tudo era da nova era. Você lembra dessa época? Tinham seminários ao redor do corpo de Cristo falando o que é nova era. Eu pensei, quem sabe nós estamos numa nova era. Caramba, tudo era, sabe, eu não sei você, mas esses crentes esquisitos que vêm demônio em tudo, queimam filme pra gente. Não é verdade? Fala com o natural, não seja esquisito, por favor. Seja normal. E sabe, eu tenho um pastor, ele é um amigo meu, ele é bem mais velho do que eu, mas ele é que nem como se fosse um mentor para mim. Ele falava para mim assim, Theo, sabia que nós, Igreja de Jesus Cristo, nós seríamos muito mais eficientes se nós simplesmente fôssemos gente boa. Não é verdade? Mas a realidade é que quando nós falamos sobre discernimento dos espíritos, ontem mesmo nós estávamos tendo um evento aqui, eu estava andando aqui num corredor aqui embaixo, estava saindo, e o RISE, o nosso Ministério de Adolescentes, o RISE, é isso aí, eles estavam saindo da sua reunião de sábado que eles têm, e um adolescente do RISE, ele me puxou e falou, Theo, posso ter uma palavrinha com você? Eu falei, pode? Ele falou assim, eu tenho uma pergunta. Eu falei, qual que é a tua pergunta? Eu quero exercitar meus dons. E eu falei, qual o dom que você quer mais exercitar? Ele falou assim, eu quero exercitar o dom do discernimento dos espíritos. Eu falei, cara, que legal, esse dom é muito importante. Eu comecei a explicar para ele que é o discernimento dos espíritos. Não é o discernimento do demônio. Porque muitas pessoas que têm o dom do discernimento dos espíritos, a única coisa que eles enxergam é o demônio. E sabe, a realidade é que se nós tivermos uma teologia equilibrada e saudável, você vai entender que quando Lúcifer caiu dos céus, ele levou, a palavra diz que ele levou com ele 1/3 dos anjos. Em outras palavras, ainda está lá nos céus 2/3 dos anjos. E esses anjos que caíram com Lúcifer se tornam então os demônios. Em outras palavras, se você tem o dom do discernimento dos espíritos de uma maneira saudável, para cada um demônio que você enxerga, você deveria estar enxergando 2 anjos. Não é verdade? Discernimento dos espíritos. O que é que você está focando? Sabe, eu prefiro escolher focar naquilo que Deus está fazendo. Até você não tem noção do que está acontecendo na minha família.
O que é que Deus está fazendo na tua família? Você não tem noção do que está acontecendo no meu trabalho. O que é que Deus está fazendo no teu trabalho? E o nosso Brasil, cara, eu sei que eu acabei de falar que existem crises, mas cara, eu vejo a mão de Deus, como na Operação Lava Jato. Eu nem sei que fase a gente está, eu já perdi a conta. Mas a cada nova fase que a gente entra na Operação Lava Jato, eu começo a ver, Deus está fazendo algo. Ele está limpando, Ele está fazendo uma faxina. Coisas estão vindo à tona. Sabe, a realidade é que 2 anos atrás nós estávamos num estado muito pior do que nós estamos hoje. Pior é quando você tem um câncer dentro de você e você nem sabe que ele existe. É melhor você saber que ele existe, tratá-lo, do que ignorar algo que está te matando por dentro. E a corrupção é o câncer do Brasil. E sabe, a realidade é que Deus está fazendo algo no Brasil. O que é que você escolhe focar hoje à noite? O que é que você escolhe focar na tua vida? Deus, eu tenho falta disso. O que é que você já tem provisão? Deus, o que o Senhor não me responde? O que é que o Senhor já falou para você? Sabe, eu lembro quando eu estava no meu minha primeira posição ministerial, sei lá, de tempo integral. Eu era pastor de jovens numa igreja na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e foi uma situação que no início foi uma adaptação difícil. E eu liguei para minha mãe depois de 4 meses, eu tentando me adaptar e as coisas não estavam funcionando. Eu, com meus 23 anos de idade, pensando que eu era algo tão especial que, cara, só vocês não estão enxergando o quão ungido eu sou. Por que vocês não me dão o microfone já? Enfim, e eu estava frustrado. E eu falei, mãe, eles falaram que eles iam me fazer isso, eles prometeram isso, eles me prometeram essa posição, eles me prometeram isso, aquilo, essa oportunidade. Nada do que eles prometeram está acontecendo. Eu estou saindo daqui, eu vou embora. E minha mãe falou assim, não, calma, espera no Senhor. E depois de várias conversas, eu conversava com outros amigos meus, homens de Deus também, e todos eles falam, Theo, espera no Senhor. Chegou um dia que eu não aguentei mais e falei assim, chega. Eu liguei para casa e falei assim, mãe, é o seguinte, nem dinheiro eu tenho, mas eu tenho aquele cartão de crédito que o Senhor me deu de emergência. Eu vou comprar uma passagem, você me pega lá em Guarulhos? Minha mãe falou assim, eu te pego lá em Guarulhos, mas antes você vai me responder uma coisa. Deus te mandou voltar? Mãe, não é assim. A situação é a seguinte, me prometeram uma coisa e não estão cumprindo. Não, a minha pergunta é, Deus te mandou voltar? Eu falei, não. Minha mãe fez uma pergunta para mim, qual foi a última coisa que Deus falou para você? Largar tudo que eu estava fazendo e vir para cá. Então você é um soldado desse general. O soldado fiel é fiel ao último comando do seu superior. Você fica até receber uma outra ordem. Sabe, muitas vezes a gente está falando, Deus, fala comigo, o que eu tenho que fazer? O que Deus já falou para você? Deus, eu estou precisando disso. O que Deus já proveu para você? Você empodera aquilo que você foca. Jesus fala uma coisa muito interessante. Abre comigo aí em João, na verdade eu pulei um versículo, Salmos 34, abre comigo Salmos 34, depois nós vamos para João escutar aquilo que Jesus está falando. Mas em Salmos 34 é um versículo que muitos de nós já cantamos em diversas canções de louvor. E o salmista fala assim, eu louvarei ao Senhor, versículo 1, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Fala comigo, em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente, fala continuamente, na minha boca. Em outras palavras, ele fala assim, sabe, eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. O seu louvor vai estar na minha boca continuamente. Ele está falando assim, sabe, o louvor é um estado de ser que eu opto para ser o meu estilo de vida. Em todo o tempo. No momento de falta eu louvo o Senhor. No momento de escassez eu louvo o Senhor. No momento depressivo eu louvo o Senhor. No momento que eu estou solitário eu louvo o Senhor. Continuamente o Senhor vai encontrar na minha boca louvores a Ti. Sabe, o que Davi está falando aqui, ele está tomando controle da sua alma. E ele está falando assim, alma, eu não quero saber o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está desejando. Você vai louvar ao Senhor todo o tempo, continuamente. Você não pode falar para mim que aquele momento que você está na presença de Deus, como nós tivemos aqui, e você está com suas mãos levantadas, seus olhos fechados, a única coisa que você está vendo é a presença de Deus adiante de você. Você está sendo envolto pelo abraço do Espírito Santo, e você fala, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és gracioso, Deus, Tu és misericordioso. Naquele momento, o que é que você está fazendo?
Você está focando nos atributos do Deus que você adora. Você fala assim: Deus, eu escolho olhar nesse momento para a tua graça. Eu escolho olhar, Deus, nesse exato momento pela tua provisão. Talvez eu não tenha nada na minha conta bancária agora, mas nesse momento que eu estou na tua presença, eu olho para a tua provisão. Eu digo: tu és Jeová Jireh. Senhor Deus, eu estou passando por perigo. Talvez eu tenha um perigo no meu próprio corpo, minha saúde. Talvez eu estou no meio de uma guerra, eu tenho um perigo pela minha integridade física e da minha família. Mas nesse momento eu falo que tu és o meu rochedo. Eu foco no fato que tu és o meu protetor. O que você está fazendo quando você está louvando a Deus? Você está focando no atributo de Deus. E quando você foca o atributo de Deus, você empodera aquele atributo a agir novamente na tua vida. Faz sentido. Quando você fala: Deus, tu és maravilhoso, o que você está fazendo? Você fala assim: eu deposito foco nas tuas maravilhas, e aquilo que eu deposito foco traz então mais poder sobre mim. Eu recebo mais maravilhas. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só o que Jesus fala lá em João 14, ou melhor, 16. João 16, versículo 33. Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Aonde é que você vai ter paz? Fala: em Jesus. Você vai ter paz em Jesus. Olha só o que ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando assim: se eu estou em você e você está em mim você tem paz. Você no espírito está em mim e eu em você. Fisicamente, no mundo você vai ter aflição, mas você tem a escolha. O que é que você vai focar? Nas aflições do mundo ou na minha vitória sobre o mundo? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus fala pra gente. Sabe, na tua vida, nas nossas vidas, a caminho da ocupação dos lugares altos que Deus tem para nós, o momento que você entende: Deus, o Senhor me deu aqui uma mina, uma cidade para eu administrar. Eu quero granjear isso, eu quero ocupar, eu quero ser um bom mordomo disso, eu quero multiplicar. Eu falo para você, esse trajeto não é um trajeto fácil. Eu falei aqui no vídeo, você lembra que eu disse que você, eu, nós estamos numa guerra. O momento que você disse sim a Jesus, talvez você nem percebeu isso, mas você se alistou em uma guerra espiritual. Por que guerra espiritual? Porque tem a ver com tomar território. Tudo que tem a ver com tomar território, nós estamos falando aqui de dois mundos em clash, em conflito. Então quando você diz sim ao reino de Deus, quando você fala assim: sim, eu vou expandir o reino de Deus, o que é que você está falando? Eu vou contra as trevas naquele território das artes e entretenimento. Eu vou contra as trevas na política e no governo. Eu vou contra as trevas na esfera da educação. E eu vou tomar aquele território de volta para o reino de Deus. Você está numa guerra. E em meio à guerra, você vai ter abalares, você vai experimentar crises, você vai começar a experimentar que as coisas que você antes segurava estão sendo abaladas. Eu me segurava no fato que a economia brasileira estava razoável. Deixa eu falar, está abalando. Eu posso me segurar no fato que talvez havia segurança pública, está sendo abalado. Eu segurava no fato que pelo menos a igreja católica segurava um pouco da moral e da ética no Brasil, está sendo abalado. Tudo que vai ser abalado, mas você tem um reino inabalável dentro de você. Faz sentido? E quando você entende o que significa os abalares que Deus permite, não que Ele incute, mas que Ele permite, porque nós estamos vivendo num mundo falido, você começa a entender que isso na verdade coopera para o bem de todos aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Deixa eu falar uma coisa para você: quando você começa a ver crise, isso na verdade coopera para o teu bem. Cara, como que isso vai cooperar para o meu bem? Se você tem convicção do reino inabalável que você carrega dentro de você, se você tem convicção que nele, ele habitando em você e você habitando nele, você tem paz. Deixa eu falar, você pode estar no meio de uma guerra, mas você escolhe focar na paz que você tem em Jesus. Você vai ter algo que é inabalável, enquanto as outras pessoas estão nos conflitos da guerra, sendo abaladas. E quanto mais abalar, mais discrepante é a tua realidade da realidade deles, e mais forte então brilha a tua luz naquela escuridão. E então você vive a encarnação daquilo que Deus falou, que Jesus falava: uma cidade sobre um monte. Faz sentido? Jesus fala: você pode focar nas aflições do mundo, ou você pode focar no fato que eu já venci o mundo. Você empodera aquilo que você foca. Lucas 21, 19. Você não precisa nem abrir, só escuta. Na verdade,
Existe um contexto para essa passagem, mas umas traduções diz assim. Tem uma tradução que diz na vossa paciência, e tem uma tradução que diz na vossa perseverança, possuir a vossa alma. O que quer dizer isso? Jesus está falando assim: você, na tua perseverança, deve possuir a sua alma. Sabe, a realidade é que as crises, os abalares, as tempestades, os conflitos da sociedade não causam ansiedade em você. A ansiedade já existia, a confusão já existia, a insegurança já existia. As circunstâncias externas só trouxeram à superfície. Faz sentido? E o Senhor está falando: o que você tem dentro de você? Sabe, a mentalidade de um cidadão do reino é uma mentalidade que diz: eu não sou um mero mortal, eu sou uma criatura sobrenatural. Por mais que muitas vezes eu não tenha um comportamento que vai de acordo com a minha nova natureza, mas eu sou uma criatura sobrenatural e eu não estou abrindo mão do controle da minha alma para qualquer circunstância externa. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa e eu já usei isso como exemplo. Quantas vezes nós estamos batalhando certas coisas no nosso coração? E eu até hoje batalho muitas questões dentro de mim, assim como todos nós batalhamos. Sabe, a realidade é que nesse mundo, por mais que você tenha nascido de novo, por mais que você seja uma nova criatura, você passa por tentações, você passa por frustrações, e nós pecamos. Quem pecou essa semana? Tudo bem, a maioria das pessoas. Os que não levantaram a mão pecaram agora, mentindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, a realidade é que quando nós estamos nesse mundo e nós passamos pelas tentações e pelos nossos pecados, isso não quer dizer que você não é uma nova criatura e que você não é naturalmente sobrenatural. A realidade é que muitas vezes nós temos comportamentos que não vão de acordo com a nossa natureza. Eu falava com um jovem há um tempo atrás e ele estava confessando um pecado para mim. Ele falava assim: Theo, esse negócio aqui está me incomodando demais. E semana após semana, no final do culto ele vinha e pedia oração. Eu estou nesse pecado, estou batalhando nesse pecado. E toda vez eu orava com ele, ele voltava e falava assim: cara, continuo batalhando nesse pecado. E um certo dia ele falou: cara, quem sabe eu sou esse pecado, não tem jeito, quem sabe eu sou perverso. Eu falei: não, você não é perverso, você é santo. Não, mas como que eu sou santo se eu fico fazendo essas coisas? Eu falei assim: não, você é santo, só que teu comportamento não vai de acordo com a tua natureza, mas você é santo. Mas como, Theo? Eu falei: calma aí, quanto tempo você já está convertido? 6 meses, tá. Você praticava esse pecado há 1 ano atrás? Praticava. Você se sentia mal quando você praticava esse pecado há 1 ano atrás? Não. Por que não? Era normal. Por isso mesmo que hoje você é uma nova criatura. Porque aquilo que você fazia há 1 ano atrás que não te incomodava, hoje te incomoda. Por que te incomoda? Porque a tua nova criatura que foi gerada dentro de você através da regeneração não é mais compatível com esse comportamento pecaminoso. Eu estou aqui falando que a tua nova natureza é de um santo. Você não tem hoje o comportamento de um santo, mas isso se chama santificação. Você tem a justificação no ato da tua conversão e no processo que você está alinhando a tua alma com aquilo que Ele já fez no teu espírito, se chama santificação. Na segunda vinda de Cristo, quando nós estarmos em glória, nós vamos ter a glorificação. Faz sentido? Nós estamos passando por um processo de santificação. Então, nesse processo de santificação, o Senhor está falando, sabe, sabe, quando você disse sim a Jesus, deixa eu falar uma coisa, você não falou sim para um estilo de vida, de uma boa cidadania, com princípios bíblicos e judaicos, para que eu venha então ser aquele que vai para a igreja todo domingo e eu faço aquele rito. Não. Você pode até ser um melhor cidadão porque você se converteu. Você deve ser um bom cidadão. Você deve praticar disciplinas espirituais e orar, e você deve vir à igreja, não negligenciar a comunhão dos santos. Mas eu falo para você, quando você disse sim para Jesus, você não disse sim a uma série de hábitos ou apenas um sistema de crenças. Você disse sim a um fenômeno espiritual e sobrenatural de transformação da tua natureza espiritual. É para isso que você disse sim. Mas como que isso acontece? Eu não sei te explicar. É aí que entra a fé. O que aconteceu? Eu não sei, só diga sim, seja transformado. E até hoje eu estou entendendo o que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade, que eu disse sim. Até hoje eu estou vendo, isso significa que eu sou uma nova criatura. Quantos aqui estão crescendo e trabalhando a sua salvação?
Amém? Você descobre a tua nova natureza de uma maneira que você não sabia que você era, mesmo você convertido há 10 anos atrás. Sabe? E o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, na tua perseverança possuí a sua alma. Sabe, eu estava pensando, eu estava lembrando, eu compartilhei isso nos outros cultos aqui de manhã, que quando eu era criança, eu tinha uma tia, e um dia eu estava orando, eu ainda tenho essa tia, e ela estava orando comigo, e ela falou assim, Theo, vamos orar pelo teu medo. Ela falou assim, qual que é o teu maior medo? Eu não sabia, eu pensei, tia, eu tenho medo de ser sequestrado. Eu tinha tipo 10 anos de idade. E ela ficava tipo, você não vai ser sequestrado, você não é rico, você não tem dinheiro para ser sequestrada. eu não sei, talvez eu morria de pavor, falando sério, eu morria de pavor de ser sequestrado. E a minha tia, eu não sei se era, eu falei que é que eu tinha assistido muito da Atena, mas daí eu lembrei que naquela época não existia da Atena. Naquela época existia o Aqui Agora. Vocês lembram disso? Gil Gomes era nessa cena macabra. E, cara, eu assistia Gil Gomes e aquele negócio, deixa eu falar uma coisa, não fica assistindo esses programas, isso aí entra um medo dentro de você. Mas eu ficava com pavor de ser sequestrado. E a minha tia falou, não, a gente vai quebrar esse negócio em você hoje, a gente vai orar e você vai quebrar esse negócio. E, enfim, ela orou, quebrou esse pavor, era um pavor que eu tinha de ser sequestrado, e o Senhor usou ela para quebrar isso em mim. Agora, sabe a coisa interessante que eu fiquei pensando mais tarde? Por que eu tinha medo de ser sequestrado? Eu tive, na verdade, conheci pessoas que foram sequestradas, e eu creio que quando eu converso com essas pessoas que já foram sequestradas, eu acho que o maior pavor é você entender que quando você é refém, o teu destino você já entregou para a mão de uma pessoa que está mal intencionada. É o medo que você não tem mais controle da sua vida. É o medo que você não consegue mais possuir a sua alma. Era algo que Deus te entregue a você, o teu livre-arbítrio, e hoje você não tem mais, você está sequestrado. E você é refém e está na mão de uma pessoa mal intencionada. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, muitas vezes nós temos pavor. Quem aqui não tem medo de ser sequestrado? Você estaria mentindo, você fala assim, não tenho nenhum medo. Talvez você não tenha o pavor e você não passe por isso, mas se você estivesse numa situação, você estaria extremamente incomodado de estar refém. Só que ao mesmo tempo nós estamos fazendo isso constantemente com a mídia e com a sociedade que nos cerca. Nós falamos para a mídia, ei, toma controle do meu destino. Toma controle dos meus pensamentos. Eu tenho falado que tem pessoas, e você conhece pessoas, eu conheço pessoas assim, que elas sofrem de incertezas, de coisas que nem aconteceram, mas elas pensam que vão acontecer. Não é verdade? Pessoas passam mal por isso, elas não conseguem dormir, elas não conseguem comer. Isso se chama ansiedade, as pessoas ficam ansiosas por coisas que elas pensam que vão acontecer. Você nem sabe se vai acontecer. Mas e se acontecer? Não sofra à toa. Racionalmente faz muito sentido, mas na prática é muito mais difícil. Sabe, o Senhor está falando para nós hoje, possuir a sua alma. Olha só o que está escrito lá em Provérbios, abre comigo lá, Provérbios 25, 28. Diz assim, Provérbios 25, 28. Como a cidade sem muros, ou como a cidade com seus muros derrubados, assim é o homem que não sabe se dominar. Assim é o homem que não tem autocontrole. Fala comigo, eu preciso tomar 100% de responsabilidade do meu estado. Amém? Theo, mas Deus está no controle. Não. Deixa de ser religioso, escuta o que eu estou falando. Deus te pôs em controle de você mesmo. Deus te confiou a tua própria alma a você. Por isso que Ele te deu livre-arbítrio. E hoje o Senhor está falando assim, será que você consegue possuir tua alma? Será que você consegue ter essa maturidade de gerenciar suas emoções? Será que você consegue fazer aquilo que Davi falava? Minha alma bendiga ao Senhor. O que é a tua alma? Eu resumo a alma em 3 coisas. É a tua mente, teus pensamentos. São os teus desejos e tuas emoções. Pensamento, desejos, emoções. Isso compõe a tua alma. Eu não penso e não acesso, eu não faço uma avaliação da circunstância e não acho que é uma boa ideia bendizer ao Senhor. Não quero saber o que você está pensando, você vai bendizer ao Senhor.
eu não sinto vontade de bendizer o Senhor. Não quero saber. Eu estou depressivo. Davi falava assim: minha alma, você está subjugada ao Espírito, você vai bendizer o Senhor. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pelo quê? Renovação da vossa mente. Em outras palavras, o que ele está falando é, sabe, você já recebeu algo no teu espírito, mas a tua transformação está dependente da tua alma entrar em compatibilidade com a tua nova natureza do espírito. Mente seja renovada, assim então você terá transformação. Faz sentido? Agora, olha só outra coisa interessante. Muitas pessoas falam assim: sim, eu vou renovar minha mente, eu quero bendizer o Senhor com a minha alma, eu vou possuir a minha alma, eu não serei esse homem que não tem autocontrole, e será então, o exemplo que Salomão usa é uma cidade sem muros. Em outras palavras, uma cidade completamente vulnerável aos ataques. Só que Romanos 12:1 diz: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Este é o teu culto racional. Em outras palavras, até o teu físico tem que se alinhar com aquilo que Deus fez no teu espírito. Em outras palavras, Deus faz uma nova realidade, uma nova verdade no teu espírito. Aquilo tem que determinar a maneira como a tua alma vai agir. A tua alma tem que se submeter, entrar em compatibilidade com o teu espírito e também o teu corpo físico. Linguagem corporal é algo que a gente fala muito na psicologia, e é um termo que muitas pessoas têm falado bastante ultimamente. E sabe, é impossível você chegar e viver na sociedade e falar assim: sabe, o importante é o espírito. Sim, é importante, porque é o início, mas não é o fim. Começa lá e continua. Continua onde? Pela tua alma, até chegar no teu corpo. O que significa o teu corpo? Você não vai convencer ninguém, você fala assim: Jesus venceu o mundo. Venceu. Eu sou vitorioso. Cara, seja for o que, eu não sei o que você tem, não impõe as mãos sobre mim, eu não quero isso. Tá bom? Cara, você fala assim: cara, ô Theo, você tá vendo que é crise? Cara, Jesus venceu o mundo. Vamos embora, cara. Vamos continuar lutando. É o foco que Ele venceu o mundo. Ah, mas a escuridão, sobre nós tem a glória do Senhor. Sobre nós brilha a luz do Senhor. Falta o corpo de Cristo começar a demonstrar um pouco no físico. Faz sentido o que eu estou falando? Às vezes a gente tem que começar a olhar. Você tem que olhar para o teu espelho. Será que eu estou sendo vitorioso com essa minha atitude? Estou nem falando sobre a aparência física, mas até o teu sorriso. Será que o teu sorriso condiz com a tua vitória? Faz sentido? Você empodera aquilo que você foca. Sabe por que você empodera aquilo que você foca? Você acaba dando. Sabe, eu estava falando sobre oração um tempo atrás, e a oração nada mais é do que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Deus, Ele respeita tanto o nosso livre-arbítrio, que Ele espera uma permissão terrena para que Ele venha invadir celestialmente para a tua situação aqui na terra. Então, Deus, o Senhor não sabe que eu preciso desse milagre? Deus sabe. Ele fala: lógico que eu sei, só que eu respeito o teu livre-arbítrio. Você tem a liberdade de não querer o milagre, e se você não me acionar para o milagre, eu não vou ser alguém que vai, minha mãe sempre fala: Espírito Santo é um gentleman. Vocês já escutaram o que eu falando isso? Ele não vai arrombar a porta da tua casa falando: ei, você precisa de mim, eu te garanto que você precisa de mim. Não, ele vai esperar, ele vai bater, ele vai esperar. E quando você ora, você está abrindo a porta, fala assim: Deus, eu te dou autoridade, vem por favor, eu preciso do teu milagre. Jesus, ele se deparava com pessoas enfermas e eles traziam cegos para ele. Trouxeram um cego para Jesus e ele falou: ora, e Jesus, ele perguntou: o que você quer que eu faça para você? Eu imagino Pedro: Jesus, o cara é cego. Mas o que era? Jesus não conseguia perceber que ele era cego? Lógico que ele sabia. Jesus estava esperando uma permissão. Ele estava esperando uma legalidade terrena para uma invasão celestial. Eu quero ver, agora eu posso agir. Quando você tem medo, quando você tem ansiedade, quando você não controla a tua alma, você não dá legalidade terrena para uma invasão celestial naquela crise, naquele abalar. Faz sentido? Você empodera aquilo que você foca. Segundo ponto, o reino de Deus está em você. Fala comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Romanos 14:17, abre lá comigo. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fala comigo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se tem uma coisa que você tem que decorar, é isso, tá bom? Um versículo que você tem que decorar, decore Romanos 14, 17 essa semana. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A maior revelação do Novo Testamento é que agora nós somos o templo. No Antigo Testamento eles se locomoviam, eles se deslocavam para chegar, para adorar no templo. Agora no Novo Testamento o véu foi rasgado, nós somos o templo. Em outras palavras, nós carregamos o reino de Deus dentro de nós. Você carrega a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo dentro de você. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem isso dentro de você. Então foca no reino de Deus. 3 características do reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de 3 características. 1 tem a ver com posição e 2 tem a ver com sensação ou sensoriais. Em outras palavras, justiça tem a ver com o teu posicionamento. Justiça tem a ver com o teu alinhamento. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Paulo já falava isso. E sabe o que significa isso? É que eu não fiz algo para merecer minha salvação. A única coisa que eu tive que fazer é dizer sim para Jesus, confessar com a minha boca e crer no meu coração. Isso me põe em alinhamento. Automaticamente eu sou justificado. Eu e você, nós nascemos com o pecado original. Nós já estávamos fadados à morte eterna. Uma vez que Jesus vem para ser o cordeiro, ele vem para rasgar o véu, ele vem para ser o sangue vertido na cruz, aquilo que vem nos limpar do nosso pecado original. Nós temos aí então o que nós chamamos de justificação. Então você agora é um justo, não pelas suas obras, mas pela graça de Deus. Eu sou um santo, não pelas minhas obras, mas pela graça de Deus. Você é um rei, você é um sacerdote, não pelas tuas obras, mas pela graça de Deus. O que você fez para ter isso? Você não merece isso. A única coisa que era requerido era você dar legalidade com o teu livre-arbítrio. Você disse sim a Jesus e você crê no teu coração. É só isso. Então automaticamente a tua porta de entrada para o reino é justificação. Agora, uma vez que você tem a porta de entrada e você fala assim, Deus, digo sim à tua justiça, Jesus é minha justiça, você tem então 1/3 do reino que diz respeito a posicionamento. Agora os outros 2/3, paz e alegria. Eles não são posicionamentos, eles têm a ver com um fenômeno sensorial. Eu sinto. Como você sabe que você tem paz? Eu sinto paz. Como você sabe que você tem alegria? Eu tenho alegria do Espírito Santo. Você não tem alegria do Espírito Santo. Eu tenho alegria do Espírito Santo. Você sente alegria. Faz sentido? Sabe, então, agora, por que é importante você entender o que é o reino de Deus? Porque no meio das tuas crises, você precisa acessar o reino que está dentro de você. No meio das tuas crises, sabe, pega Isaías 60, versículo 1-3 como nosso pano de fundo. Sabe, então você enxerga esses versículos como, isso aqui é a profecia do que nós estamos vivendo. Eis que as escuridões cobrem a terra, as trevas as nações. No meio dos conflitos, no meio dos abalares, eu preciso entender que aquilo que eu for focar, eu posso focar na escuridão ou eu posso focar na glória e na luz vindo sobre nós. Aquilo que eu focar, eu vou empoderar. Faz sentido? Número 2, o reino de Deus está dentro de mim. E no meio do conflito, eu preciso acessar, uma vez que eu passo pela porta de entrada na justiça, eu preciso acessar a paz. A paz que o quê? Excede todo entendimento. Então, como que você tem tanta paz? Você não está vendo que o negócio está pegando fogo? Eu entendo, mas eu não sei explicar porque eu tenho tanta paz. Eu só sei que eu acessei e eu tenho paz, além do entendimento que está pegando fogo. Essa é a paz que excede todo entendimento. Por isso que, sabe, o Bill Johnson falou uma coisa muito forte. Se você quer a paz de Jesus, não espere entender tudo. Porque a paz de Jesus, ela excede todo entendimento. Então muitas vezes, o momento que você precisa ter paz, você não vai entender nada. Você tem que só tomar pela fé. Eu tenho paz, eu digo sim, e você vai ver que a paz vai inundar você, e você vai sentir a paz. A pessoa que requer entendimento de tudo, racional, lógico, não tem acesso a esse tipo de paz. Por isso que Jesus falava assim, não a paz do mundo que eu te dou a minha paz. A paz do mundo ela é dependente na lógica, ela depende das circunstâncias, ela depende do entendimento humano. A paz de Cristo excede todo entendimento. Então deixa eu falar uma coisa, se você falar assim, eu tenho o reino de Deus dentro de mim, você vai precisar acessar a tua paz.
Porque sabe por que você precisa acessar a paz? Porque no meio de tantas crises, de conflitos, se você não souber acessar a paz, quando você estiver a caminho da tua ocupação, quando você estiver a caminho de subir no monte, na esfera que Deus já te deu, naquele trajeto, se você não tem essa ferramenta, esse skill, essa técnica de entrar e acessar a tua paz, você vai ficar maluco. Você vai ficar louco. Então Deus fala assim, não, você tem tudo o que você precisa em mim. Aí, você já tem a paz. A outra coisa que a gente precisa, alegria no Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força. Você vai se sentir fraco, por isso que Ele te deu a alegria. Faz sentido? Como que você consegue acessar isso? Você entrando através da justiça, você tem então acesso à paz em meio ao conflito e alegria em meio ao teu cansaço. Deus, eu me sinto cansado, eu preciso acessar a tua alegria. Por quê? Porque no teu trajeto, nessa guerra que você tem de tomada de território do reino de Deus, você vai se sentir fraco. E naquele momento você vai precisar da alegria do Senhor, que é a tua força. Sabe? Como que você mensura uma maturidade espiritual? Eu estava orando outro dia e eu senti o Espírito Santo falando para mim, o que significa espiritualidade para você? Espiritualidade. Sabe, o mundo tem uma ideia do que é espiritualidade. Eles pensam que é você estar em contato com coisas no além. E a gente acaba tendo uma ideia do que é nós crentes. E eu falo, a gente tem que sempre estar voltando sabe, fazer um esforço para sermos normais. Porque muitas vezes, crentes pensam que quanto mais esquisito, mais espiritual você é. Não é verdade? Eu estava pregando numa outra igreja recentemente, eu nem vou falar onde que era. Mas e daí veio, eu acabei de terminar de pregar e eu senti de Deus que não era para eu impor as mãos sobre ninguém, não era para fazer apelo para ninguém, porque na verdade eles tinham me chamado para eu botar fogo no circo e Deus falou assim, não é isso que eu quero. Então eu só trouxe a palavra, eu fiz uma oração, entreguei para o pastor, e daí quando eu sentei, chegou uma mulher da igreja e falou assim, pastor, o próximo preletor, esse sim é do fogo, hein? Esse aí, ele sai rodopiando, sai no cheio, chá, e o negócio pega fogo. Eu falei, legal, cara. Eu estou pensando, será que é porque eu não fiz nada do cheio, chá? Então eu sou menos espiritual que esse outro pastor que vai pregar depois de mim? Sabe o que significa ser espiritual? Significa que você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados? Sabe, eu tenho visto até pessoas que estão com muita imaturidade espiritual, mas simplesmente são obedientes a impor as mãos sobre os enfermos, e Deus usam para curar enfermos. Significa que você vai acertar uma profecia ou acertar uma palavra de conhecimento? Será que isso é ser espiritual? Será que ser espiritual é você impor as mãos sobre alguém e ela cair debaixo da unção? Será que ser espiritual é você ficar fritando debaixo da unção? É você manifestar? E eu não sou contra nenhuma manifestação, nós não somos contra isso, nós não somos contra você cair debaixo da unção, nós acreditamos nisso, nós acreditamos que Deus cura, nós acreditamos que Deus ainda se move no profético, mas isso não são mensuráveis de espiritualidade. Sabe, para mim o que eu tenho entendido que é espiritualidade é a tua eficiência e velocidade que você consegue acessar o teu reino dentro de você. Quão rápido que você consegue, em meio à crise, o acesso. Sabe, o Senhor começou a falar para mim, quanto tempo que você, eu estava reclamando, Deus, isso, eu estou cansado, e o Senhor começou a falar assim, o que é espiritualidade para você? E o Senhor começou a falar para mim, quanto tempo que vai te levar você acessar a resposta que você já carrega dentro de você? Será que você ainda precisa escutar o CD da Bethel inteiro? Será que você precisa ler não sei quantos livros da Joyce Meyer para você finalmente? Será que você precisa pegar não sei quantos cultos da Monte Sião? Você vem nos 4 cultos. Eu estou vendo alguns de vocês aqui pela 4ª vez hoje. Estão pegando a cadeira dos outros. Não tem problema, Deus vai honrar a tua fome. Sabe, a realidade é que espiritualidade, às vezes a gente, e não tem problema se isso é o que leva você a acessar o reino de Deus dentro de você. Porque eu também não estou naquele momento. Eu falo para você, eu não sou tão maduro espiritual que eu chego e falo assim, reino de Deus. Não, eu não estou lá ainda. Um dia eu quero estar lá. Mas eu sei que existe um processo na vida de todo crente. Talvez para você requer, pastor, você precisa orar por mim. E não tem problema e tem valor nisso sim. Até hoje, eu tenho homens de Deus, eu vou atrás da unção, eu falo, cara, por favor, põe a mão na minha cabeça, eu preciso dessa unção, cara. Eu honro a unção. Mas sabe, a realidade é que muitas vezes, nós, na nossa imaturidade, nós temos nos feito reféns, mesmo dentro da igreja. Ele fala assim, eu não sei escutar Deus lá em casa, então eu vou para o culto. Fala comigo, Deus. Deus não falou comigo no culto, Deus não falou comigo na palavra. Eu vou lá na frente, ei, profetiza para mim.
Isso não é errado você querer o profético. O que eu estou falando é, se isso é oriundo de uma imaturidade espiritual, isso é errado, é um chamar de Deus que Ele te convoca hoje. Ei, vamos galgar novos territórios, vamos começar a amadurecer. Eu preciso que você comece a acessar aquilo que você já carrega dentro de você. Você é uma nova criatura. O reino de Deus está dentro de você. A justiça, a paz e a alegria. Vamos lá, faz sentido? Qual que é a velocidade e qual que é a eficiência que te leva a você acessar a realidade do reino dentro de você? Abre comigo em Gálatas, eu vou terminar com esse texto. Versículo 19. Fala assim, Gálatas 5,19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24: e os que são de Cristo, quem aqui é de Cristo? Amém? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, você já crucificou toda essa lista do versículo 19 até o versículo 22 ou 21. A lista de Gálatas 5, 19 a 21, você já crucificou com Cristo. Então por que eu tenho tentações que estão nessa lista? Você já está, o teu espírito já crucificou isso. O teu espírito já está sentado com Cristo nos lugares celestiais. A tua alma está aqui e por isso que tem que começar a focar. Você foca na vitória de Cristo ou você vai focar nas suas aflições? Você tem que começar a acessar aquilo que já é a tua nova verdade, a tua nova natureza, a tua justificação, que você já crucificou isso, que o fruto do Espírito está dentro de você. Então olha só aqui, ele conclui isso no versículo 25, ele lança um desafio. Paulo fala assim: se vivemos então no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa isso? Eu já tenho essas obras da carne crucificadas comigo na cruz. Elas já morreram. O que significa crucificar na cruz? Já morreu, já foi. Então eu tenho vida hoje, eu vivo no Espírito. Então Paulo fala, se você vive no Espírito, então anda no Espírito. Em outras palavras, ele está falando assim, você já tem o Espírito dentro de você. Acessa isso. Quando que você tem que andar no Espírito? Toda vez que você nota que você está desconexo com o reino de Deus e a realidade dele dentro de você. O momento que você está no meio do conflito e você está agindo e correndo para lá e para cá, junto com eles, junto com o conflito, meu Deus do céu, vai acabar comigo. Acesse o reino. Acesse o reino. Isso é espiritualidade. No meio daquela tentação, eu estou aí. Acessa o teu reino. O reino de Deus que está dentro de você. Isso é espiritualidade. Deixa eu terminar falando uma coisa. Eu estava meditando sobre isso e eu escrevi algo. O mundo não se importa com a sua espiritualidade, a não ser que nas suas incertezas eles reconheçam uma certeza em que você está vivendo. Deixa eu falar, sabe, a realidade é que nós falamos sobre o ser humano. Todos nós temos experiências, não é verdade? Todos nós temos experiências. Cristãos, não cristãos, islâmicos, budistas, ateus, seja o que for tua fé, você tem experiência. A tua experiência determina a tua crença. A tua crença determina as tuas escolhas. As tuas escolhas então elas determinam os teus resultados. Sabe, se você não tem um resultado de certeza em meio às incertezas do mundo, o mundo não quer saber da tua espiritualidade. A tua espiritualidade é irrelevante para eles e eles têm razão. Sabe qual que é o nosso problema como cristãos? Muitas vezes nós não estamos tendo experiências com Deus
a tal ponto que elas vão forjar e fortalecer a nossa fé e o nosso entendimento do reino que nós carregamos. Então a gente não está semeando no Espírito ou fazendo escolhas no Espírito, e por conta disso nós não estamos tendo resultados do Espírito ou resultados de vida. Pega então Naamã e o profeta Eliseu. Naamã e o profeta Eliseu, eles estavam numa situação onde Eliseu, ele era um profeta lá em Israel, uma funcionária de Naamã conhecia Eliseu, israelita, essa funcionária, e ela sabia, Naamã, o general sírio, todo poderoso, cheio de pancas, cheio de influência, rico, poderoso, ele é acometido de lepra, ele tem uma doença chamada lepra. E naquele momento ele convoca os médicos da Síria, nenhum consegue dar conta e consegue trazer uma solução para ele. Ele começa a convocar então talvez os feiticeiros, os magos da sua terra, ninguém consegue curá-lo. E naquele conflito que ele está tendo, aquela menina, aquela funcionária, ela fala, Naamã, Naamã, ela fala assim, existe um profeta chamado Eliseu na minha terra. Eu sei que você tem um preconceito contra Israel. Eu sei que você se sente superior a nós, porque você também é superior, você é um general todo-poderoso, nós somos israelitas, nós somos subjugados por vocês. Mas existe, e ele pergunta aqui, o que ele faz? Ele cura a lepra. Sabe, o resultado que o profeta Eliseu cura a lepra, era o suficiente para fazer Naamã descer do cavalo. Tá bom, eu vou lá. Eu abro mão da minha panca, eu abro mão da minha posição, eu abro mão das minhas convicções, eu abro mão dos meus costumes, dos meus hábitos. Eliseu, eu reconheço que você tem um resultado que eu não tenho. Eu reconheço que na minha incerteza da minha doença, você tem uma certeza. Nesse momento eu delego para você influência. Fala sobre mim. Eu reconheço que no meio da minha escuridão você brilha como uma luz. Eu reconheço que eu estou em trevas, mas tem uma glória de Deus sobre você. Eu, o general Naamã, junto com os reis dessa terra, nós caminharemos a tua luz. Eliseu, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas que absurdo. E ele vai lá, ele se banha e ele tem o resultado. Quando ele tem o resultado de uma pele regenerada, limpa, as suas convicções mudam. Sabe, o problema é que nós não estamos dando certezas para um mundo incerto. O problema é que nós não estamos tendo resultados que falam mais alto que as nossas palavras e nossos discursos, que incutem um jugo, um fardo legalista, falando, nós somos evangélicos, a bancada evangélica nos tem que botar isso aqui, ó, contra a cristofobia. Vamos dar resultados. Faz sentido? Brilha a tua luz na escuridão. Faça com que eles corram na tua direção. Tenha as tuas experiências. Fortaleça a tua fé. Semeie no Espírito, colha no Espírito, e os reis caminharão à tua luz. Sim, está escuro, sim, tem abalares. Quanto mais abalar tiver, mais discrepante é a diferença do teu reino inabalável com uma sociedade abalável. Quanto mais crise tiver, mais forte brilha a tua luz em meio àquela escuridão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.